Minha amiga e meu amigo, na tarde desse domingo, dia 9, eu recebi uma sugestão de pauta. E a sugestão era que eu fizesse um vídeo sobre o Frei Gilson. Por Deus. Até então eu não sabia quem era Frei Gilson, do que se tratava e qual a atividade que ele exercia que trazia destaque para ele. Então eu, respeitando a recomendação de fazer o vídeo, eu fui procurar conhecer o Frei Gilson. O que é que estava por trás desse nome e qual era a polêmica que estava criando na rede em torno das suas atividades. O Frei Gilson, eu descobri que se trata de um fenômeno nas redes sociais. Olha só, senhoras e senhores, é uma coisa inexplicável. Não existe explicação humana para definir o que esse camarada está fazendo. Ele tem o hábito, desde a pandemia, de coordenar orações pelas redes sociais. E essas orações, acredite se quiser, elas vão ao ar em live, através de lives às 4 da manhã. Aí você pergunta, mas quem é capaz de acordar às 4 da manhã para ver um frei fazer pregações? Meu irmão, minha irmã, milhões de pessoas. Eu descobri através da pesquisa e os estudos que eu fiz para entender o que estava por trás do Frei Gilson. A conclusão que eu cheguei é que a cada trabalho que ele faz, a cada live que ele realiza, ao vivo, simultaneamente, dá mais de milhões de pessoas o acompanhando. Às 4 da manhã. Levando a palavra de Deus, conforto para essas pessoas. Algumas pessoas têm o hábito de acordar, botar o despertador para tocar às 3:30 da manhã, para que às 4 elas estejam prontas para assistir a pregação. Só que tem um detalhe, senhoras e senhores. Tem pessoas com problema de ordem psicológica, relacionamento familiar, questão de saúde, que nem dormir dorme. Então aproveita esse horário da pregação para buscar uma palavra de conforto. E a Igreja Católica precisava de alguém assim, de alguém carismático, com o poder da palavra, que arrebanhasse, que levasse mensagens e palavras edificadora, positiva, Frei Gilson. Justamente nesse momento em que a Igreja Católica está tentando se libertar da condição de refém do esquerdismo, porque nós sabemos que muitos líderes religiosos de matrizes católicas comungam na cartilha da esquerda, na cartilha do comunismo, do petismo, do lulismo. E ele vem com a pregação de prosperidade, de independência, de liberdade, de adoração a Deus, de entender que amanhã o dia vai ser melhor. Só que tem um detalhe, senhoras e senhores. Esse senhor, Frei Gilson, que deveria ser compreendido e respeitado por todos, tem uma ala que vai nas redes sociais fazer ataques contra eles de forma agressiva e gratuita. E acredite, essas pessoas que o atacam se identificam como militantes da esquerda. Os ataques são os mais absurdos e agressivos possíveis, que nem me cabe aqui fazer comentários, mas eu tenho certeza que vocês imaginam. Esse senhor, ele só quer exercitar a sua religião, ou seja, religar o homem a Deus. E a nossa sociedade precisa. A nossa sociedade precisa. Aí a gente vê os esquerdopatas se hermanando, se unindo, para atacar em massa o Frei, só porque ele consegue arrebanhar milhões de pessoas na madrugada para acompanhar as suas pregações. Ciúmes, talvez, pelo fato do líder maior da esquerda não conseguir
juntar meia dúzia de pessoas no seu entorno? Luiz Inácio Lula da Silva? É o medo de perder os fiéis da Igreja Católica, que até aqui muitos deles têm votado no PT, têm votado em Lula, têm promulgado sobre a cartilha da esquerda? Uma pergunta há de ser feita. Como um católico que se classifica como cristão pode votar no PT, no Lula, em partido da esquerda, haja vista que os partidos de esquerda são de matrizes comunistas e, por regra, são ateus, que não acreditam em Deus, defendem a liberação de entorpecentes, soltura de presos, aborto e outras coisas que vai contra a fé cristã. Você sabe qual o pecado e o crime desse padre, entre aspas, para a militância do PT, que o ataca feroz e gratuitamente? É o fato dele colocar na cabeça das pessoas a importância de viver uma vida decente. É o fato de falar em Jesus Cristo, falar em Deus, falar na fé, falar na prosperidade. A esquerda odeia isso. Cômico se não fosse trágico. Essa corrente esquerdopata que ataca o Frei Gilson de uma forma insana e covarde, só pelo fato dele exercitar a sua fé e arrebanhar milhões de pessoas, as ligando a Deus. Essas mesmas pessoas que atacam o Frei Gilson são as mesmas que endeusam, que protegem, que se identificam com o padre Júlio Lancelotti. Aquele padre lá de São Paulo que é acusado de pedófilo, que é acusado de se masturbar perante de adolescente, que é acusado de desviar dinheiro da igreja para comprar o silêncio de pai adolescentes que foi por ele aliciado. Padre Júlio Lancelotti, que é um péssimo exemplo de soldado de Cristo. Esse é protegido pela esquerda, esse é protegido pelo PT. Mas aquele que se preocupa com a família, se preocupa com aqueles que sofrem, é atacado. Ainda bem que esse padre, jovem, sábio, inteligente, não vai deixar se abalar por ataque de pessoas miseráveis, de almas pobres e cebosas, como essa gente da esquerda. No fundo, esses esquerdopatas já têm a religião deles. E a religião deles chama-se lulismo. O Deus deles chama Luiz Inácio Lula da Silva, o popular Lula. Esse Deus que tudo pode, esse Deus de amor, esse Deus de honestidade, esse Deus de mansidão e prudência, esse Deus que nos norteia e que dê a vida para a esquerda, esse não tem valor. O que tem valor para eles é esse, entre aspas, Deus chamado Lula, que rouba, que desvia, que solapa, que mente, que promove a dor e o sofrimento do povo. Quando eu vejo esse segmento esquerdopata atacando de forma insana o padre, eu chego à conclusão que uma parcela da nossa sociedade está doente. E essa doença chama-se petismo, esquerdismo e lulismo. É como se fosse um tumor maligno que precisa ser extirpado do meio da política e da nossa sociedade. O Frei Gilson precisa e vai trabalhar com a coluna ereta e a cabeça erguida, sempre olhando para frente e para o alto, a serviço de Deus. Ao contrário dessa esquerda parasitária que tem adoração por coisas ruins, pela desordem, pela esbórnia. O Frei Gilson, eles escolheram para ser um novo alvo atacado. Enquanto que o padre Júlio Lancelotti, o qual pesa contra ele
inúmeras acusações, esse é o eterno protegido. Vai entender. Durma com um barulho desse. Que Deus proteja e dê sabedoria ao Frei Gilson para continuar o seu trabalho como forma de confortar pessoas e salvar almas.